tema de hoje é a adoção na visão sistêmica. Um assunto muito importante, um assunto bem delicado. Então, sejam bem-vindos e tragam com vocês o coração. O coração, o respeito, porque esse é o Estamos aqui movimento que nós ao faremos vivo hoje. no Instagram e no YouTube. Já vou chamar minha amiga Luísa, que está ali no YouTube comigo. Eu já estou aqui Tá chamando. aguardando. Aí, gente, olha que delícia. Já vou fazer meu pedido aqui Então, se você para está poder assistindo participar. gravado aqui no Instagram, passa para frente, a gente está esperando os nossos convidados chegarem. Olha que Ó, a Luísa já está beleza! aqui. Sejam Vamos muito lá, bem-vindos. Luísa. Solicitado. Meus amores, vocês que estão chegando, vão dando o seu olá, dizendo de onde estão falando. Tragam suas questões para nortear o nosso encontro. Cheguei! Chegou! Muito bem! Gratidão! Muito Gratidão. bem. Mais um Ótimo. encontro aqui com o assunto de hoje, adoção na visão sistêmica. Esse assunto maravilhoso, é um assunto muito importante, é um assunto bem delicado. Então, a nossa intenção aqui é colaborar com um novo olhar, com o despertar de uma consciência mais tranquila, mais leve, e assim harmonizar os campos sistêmicos que nos envolvem, que trazem para a nossa vida toda a diferença. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos Sejam que muito estiverem chegando bem-vindos. por aqui, no YouTube e no Instagram. Vou mandar os aviãozinhos, amiga, aqui no Instagram, Isso, para que vai o pessoal mandando. saiba que nós já estamos ao vivo, Vou para que mandar os eles aviõezinhos possam, também. perfeito, para que eles possam participar, havendo disponibilidade agora, senão eles podem entrar e assistir no replay. Muito lindo isso, Isso. estou mandando para o pessoal que me pediu para Quem pediu para ser informar. avisado, né? Perfeito. Olha aqui que coisa linda. Aqui. Mandando para umas pessoas aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Convidamos uns amigos aí para estarem conosco. A Laine está chegando. Então vamos começar a falar desse nosso tema tão delicado, complexo e importante. Muito importante, fundamental, eu diria. E antes de entrar propriamente no tema, eu gosto de contextualizar as questões que nós vamos trabalhar, né? A gente tem feito isso aqui ao longo das nossas lives, dos nossos encontros, para que não fique um tema perdido. Então, a constelação familiar, ela já tem aí algumas boas décadas de estrada. Bert Hellinger deixou um legado importantíssimo sobre a constelação sistêmica, constelação familiar, um conhecimento fantástico, baseado na experimentação, na observação e em todos os estudos que ele fez em diversas áreas do conhecimento. E a constelação, ela não é algo pronto e acabado, e eu me arrisco a dizer que nunca vai ser algo pronto e acabado, porque constelação é do sentir. Enquanto houver sentir, há evolução, há transformação, e a constelação vai continuar se modificando. E a constelação também precisa ser vista e honrada de acordo com o nosso momento, né? Ela é contemporânea, ela é atual. Então, eu falo isso porque um dos primeiros contatos que eu tive com a constelação familiar, eu fiquei muito encantada, fiquei muito maravilhada, através da constelação em grupo, que ela é originalmente realizada em grupo. Hoje a gente entende que com a nossa sensibilidade, com mais instrumentos que nós temos, nós podemos realizar a constelação com outros métodos, individuais, com bonecos, com cartas, enfim, outras formas. Mas originalmente ela é feita
em grupo, com as pessoas representando os elementos do sistema. E isso encanta, isso contagia, esse sentir, ele fala muito mais do que qualquer coisa que a gente possa trazer para vocês aqui. Então, já começo recomendando que quem não entende, quem não consegue assimilar o que a gente traz de informação, viva, sinta, experimente, e tudo isso vai ter muito mais significado. Seguindo esse raciocínio do sentir e do experimentar, nesse meu primeiro contato, eu fiquei tão encantada e eu comentei com muitas pessoas a respeito do que eu havia vivido na constelação. E uma das pessoas, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, me disse o seguinte: eu não gosto, não acredito em constelação, porque me disseram que na constelação a adoção não é bem vista. Eu fiquei muito chocada com aquilo. E na hora eu disse, não pode ser. Sem estudo algum, apenas a minha experiência como participante. Sem estudo algum, eu disse, não pode ser. A constelação diz que o amor cura. A adoção é amor. Então pronto, não tem mais nenhum argumento que possa me dizer ao contrário. Então, se em algum momento você escutar por aí que a constelação se coloca contra a adoção, não vê bem, não admite, não aceita, ou condena, ou qualquer termo que seja negativo em relação à adoção, por favor, vire a página, mude o canal, saia desse lugar, porque assim como isso está distorcido, certamente você vai receber outras informações distorcidas. Constelação é amor. Constelação nos diz, a vida se faz através do amor, a vida se perpetua através do amor. A gente evolui através do amor. O processo de adoção é um processo extremamente delicado e amoroso. Não cabe a nós entrarmos no mérito, ou no detalhe, ou no julgamento, ou na observação de por que alguém adota. Os motivos são muitos. E não cabe olhar para isso. Nos cabe olhar para o processo da adoção e compreender que este processo exige muito destes pais, desse novo pai, dessa nova mãe, que está entrando na vida desta pessoa, que pode ser um bebezinho, pode ser uma criança maior, ou até mesmo um adulto. Esses tempos eu vi uma história muito linda de uma mulher adulta que adotou uma senhora muito idosa. Adotou. Veja, incrível. E se não é amor, isso é o quê? Né? Um extremo cuidado, extrema dedicação e afeto. Então, esse processo, ele exige. E aqui entra a lei sistêmica. Aqui a gente precisa olhar para o pertencimento, que é a primeira lei sistêmica. É compreender que quando você se coloca na abertura de trazer alguém para a sua família, você está abrindo uma oportunidade no seu sistema de se ligar a um outro sistema. Aí vem a questão. Não é uma pessoa solta e perdida na vida. Pode ter sofrido violência, abandono de vários níveis, de vários tipos, mas ainda faz parte de um outro sistema. E acolher este ser é acolher este outro sistema. É se ligar, se enganchar neste outro sistema. E isso é muito importante e, por vezes, é esquecido. Algumas pessoas, inclusive, têm raiva daquele que não pôde cuidar da criança. E adotam a criança e direcionam raiva para aqueles pais. Qual o sentido dessa raiva? O quanto essa raiva vai contribuir para o acolhimento dessa criança? Em nada. Só vai alimentar ainda mais a dor. Quando nós pudermos olhar com compaixão, não é piedade, não é dó, não é pena, porque a pena e o dó vêm do julgamento também, né? Quando nós pudermos olhar com compaixão de que aquela família fez o que podia fazer, e não importa o que, ela fez o que poderia fazer,
nós vamos então acolher este novo sistema e vamos dar paz para esta criança. Nós não vamos nos colocar em oposição àquele sistema. Eu não direciono raiva para aquele sistema, eu direciono acolhimento e compaixão. E assim eu posso permitir que esta criança, este ser que agora faz parte do novo sistema, possa olhar para a sua origem com amor. E quando a gente fala com amor, não é dizer que a gente está ignorando o sofrimento, a dor, o abandono, o abuso, a violência. Nunca nós vamos ignorar. Nunca. Como dizem aí, não vão passar pano para quem fez isso. Não é ignorar a marca, mas é olhar com amor para o fato de que aquela origem deu a vida a este ser. E nós acolhemos este ser. E é muito importante também que a gente perceba que também não precisa trazer para o convívio a família de origem. Porque foi muito importante, sabe, Jaque, você ter, assim, dado com essa entrada, essas explicações. Porque o que eu percebo hoje é que este assunto ele é muito polêmico, porque as pessoas realmente têm uma visão equivocada de como a constelação familiar sistêmica compreende a adoção. Então, há muita confusão neste entendimento. E há uma tendência muito grande das pessoas equivocadamente acreditarem que, na visão sistêmica, a adoção ela não é bem-vinda, quando não é isso que acontece. Apenas há um chamado para que nós possamos ter um olhar adequado e convide, né, um outro sistema no coração a participar, então incluir um outro sistema. E é esse reconhecimento que é importante. Então, a intenção daquele papai, daquela mamãe, que traz para o seio da família uma criança em adoção, vai fazer com que haja um movimento diferente, um movimento até corajoso. Por quê? Porque além do seu próprio sistema, desse papai e dessa mamãe, eles trarão um outro sistema para compor aquele que já existe. Então, que a gente tenha um olhar com muita amorosidade, com muito respeito nesse assunto, porque trazer um outro sistema para o nosso sistema, quando o assunto é a adoção, requer muita atenção, muito tato, muita delicadeza, para que a gente não crie um problema naquele ser que está sendo adotado. Porque se não houver essa inclusão e houver, sim, uma rejeição, através de até essa raiva, né? Como assim, uma indignação, como assim abandonou essa criança? Que seres são esses? Estão havendo um julgamento e não ter o olhar da gratidão pela oferta da vida, mas ficar aprisionado na postura daqueles que não cumpriram o papel que nós aqui que estamos no olhar da adoção, estamos julgando. Como assim? Então, que a gente apazigue um pouquinho todo esse olhar e olhe para a questão se essa criança, ou esse adulto, ou até esse idoso chegou até mim no Instituto da Adoção, foi porque houve alguém que se dispôs a abrir mão de algo e isso criou um espaço para que eu pudesse ocupar. Então, isso não quer dizer que eu vou concordar no sentido de validar uma atitude de abandono, de rejeição. Mas eu vou agradecer a vida que foi ofertado por aquele ser humano
que hoje está disponível por uma escolha de destino daqueles que deram a vida para esse ser que está sendo adotado. E que a gente olhe para tudo isso e reconheça a existência desses pais que deram a vida. Então, quer dizer, são os pais, né, que a gente fala genéticos, são aqueles que realmente escolheram unir um espermatozoide com um óvulo para dar a vida, e eles trazem em si, a hora de criar esse novo ser que habita agora a vida, uma carga sistêmica de informações. Então, incluir essas informações é de suma importância para que, inclusive, a gente se prepare para o que vai gerar e causar no nosso sistema. Porque são outras informações além daquelas que nós já possuímos. Então, esta pessoa, seja ela criança, seja ela adulto, ou até um idoso, que agora fará parte do nosso sistema, ela trará informações do seu sistema hereditário. Então, às vezes, são comportamentos, são questões de doenças físicas e também as suas potencialidades, que são as habilidades, as desenvolturas. E reconhecer e honrar tudo isso é super importante, porque senão nós estaremos corrompendo uma das leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento. Então, incluir esse sistema é de suma importância. É olhar para esta criança, para este adolescente, para este adulto, para esse idoso, seja quem for adotado. Ele vem e ele traz consigo as suas próprias impressões, as suas próprias informações. E aquele que adota tem que se honrar esse sistema, tem que respeitar, tem que incluir. Então, o fato de não aceitar que essa criança traz em si toda uma carga informacional, das potencialidades e até das dificuldades, é negar a existência deste ser que será adotado, que deverá ser tratado com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho, que é como você bem colocou. As leis sistêmicas, elas trazem em si a carga do amor. Tudo é um ato de amor. Então, se há amor, não há como dizer que isso deve ser algo ruim ou que as leis sistêmicas não aceitam a adoção. Então, se a informação chegou de uma maneira deturpada, equivocada, que pode ter sido do interlocutor ao informar, ou pode ter sido da nossa postura íntima ao receber a informação e rejeitá-la. Então, eu não quero ouvir aquilo que está sendo dito e eu vou interpretar a minha maneira. Porque isso também pode acontecer. Com a minha visão, com a minha limitação, eu rejeito aquilo que está sendo falado, eu filtro e só escuto aquilo que me interessa. Então, é muito importante que a gente se autoavalie quando uma informação chega até nós. Talvez a gente deva ouvi-la 2 vezes ou procurar outras informações antes de julgar e sentenciar. Isso eu não aceito, a visão sistêmica não presta, não é válida, porque se algo que a lei sistêmica traz para as nossas vidas é esse ato de amor. E a adoção é um profundo ato de amor. Então, haveria uma incoerência? Não é crível que seja incoerente. Não é crível. Então, se há uma incoerência, vamos buscar mais informações, vamos nos aprofundar nesse tema, que é um tema tão importante, que envolve tantas pessoas no nosso mundo de hoje. E no mundo de sempre, quantas famílias. Sim. Olha o Sandro aqui nos dizendo, né? O Sandro está dizendo, eu não sabia desse assunto e eu sou adotado.
O Sandro é um grande amigo, é uma pessoa que eu conheço. Ele tem o convívio com as duas famílias. Então, ele fala das mães dele. Ele tem o privilégio de conhecer, de conviver e de compartilhar momentos com as duas mães, com as duas famílias. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade. E nem ao menos há uma imposição que isso aconteça. Nós precisamos ter a compreensão de que aceitar no nosso coração, valorizar a história daquele que é adotado, valorizar a família de origem, honrar essa família de origem, não é, em hipótese alguma, obrigatoriedade de convívio, obrigatoriedade de concordância com as ideias e posturas. Quando a gente entra numa visão muito radical, me dá uma sensação de que a gente entra numa visão meio infantil das coisas. Ou é ou não é. Ou eu concordo ou eu não concordo. Talvez a gente possa pensar de forma um pouco mais suave a respeito de alguns temas. Talvez aquela família realmente não tivesse oportunidade, condições, não consegue lidar com isso. Então, essa criança vai para uma outra família. Se ela sabe, se ela tem conhecimento de tudo que ela viveu, se ela tem lembrança de tudo que ela viveu, talvez seja muito melhor para essa nova família acolher as lembranças e ajudar essa criança a significar tudo isso que foi vivido, com amor e com carinho, e não nutrindo raiva, nutrindo ódio, nutrindo discórdia, e às vezes até mesmo nutrindo o medo de perder essa criança para os pais biológicos. Então, Isso é muito importante. Muito importante fazer essa colocação, porque tem aquele filme Lion, De Volta para Casa. Sim, belíssimo, belíssimo. É que, num dado momento, o sistema de origem, que são os seus familiares, né, de origem, aqueles que a gente fala, né, os pais genéticos, toda a sua carga, né, hereditária, ela fala mais alto. E para os pais que adotam, respeitar esse movimento da necessidade da busca da própria origem é de suma importância. Então, às vezes, o medo da perda daquele ente querido que você adotou, que você deseja tudo que há de melhor, às vezes nos cega, pelo medo da perda, nos cega que autorizar, permitir, deixar fluir essa busca da própria origem é algo que será saudável, é algo que trará pacificação para essa pessoa que está necessitando conhecer um pouquinho mais das suas origens, fazer esse resgate. Então, se vocês não assistiram esse filme Lion, De Volta para Casa, fica aí uma indicação maravilhosa. E olhe, né, tem esse olhar sistêmico do movimento que é feito. Acaba sendo um movimento irresistível daquela alma que busca, assim, de uma maneira linda, as suas raízes, a sua origem, para que ele possa se pacificar. E o quanto isso fortalece, né? Fortalece. Quando nós colocamos num campo de constelação o adotado, muitas pessoas que são adotadas não têm clareza e não conseguem lidar tão bem quanto o Sandro conseguiu e consegue lidar. Ele acabou de sair, né, e nos disse antes ali que ele consegue lidar bem com essa situação, mas nem todas as pessoas conseguem. E nem todas as pessoas, elas sabem dessa história. Alguns vão tomar conhecimento já na fase adulta. E o quanto a gente colocando isso no campo, a gente vê que essa pessoa adotada, ela vai na direção dos pais biológicos. Ela vai em direção à sua origem. E esse ir em direção à origem, no campo sistêmico, energético, simbólico, espiritual,
não significa abandonar os pais adotivos. Não significa, muito pelo contrário. Vamos para um exemplo simples. Uma criança, filha desse pai, filha dessa mãe, ok? Ela está indo para o jardim da infância, primeiro dia do jardim da infância. Vamos pensar em tempos mais tranquilos do que tempos de pandemia, tempos normais, vamos dizer assim. Essa criança, ela é amada, ela é cuidada, ela é querida, ela tem uma confiança, mesmo que ela tenha medo, mesmo que ela tenha ansiedade, a ansiedade normal, natural da vida, ela vai em direção ao novo, ela vai em direção àquilo que ela quer, que ela precisa, que a alma dela pede, que é conhecer outras pessoas, que é se movimentar, que é aprender. Então pensa assim, se essa criança amada, cuidada, recebeu o que precisa, ela sente confiança para fazer o movimento. E é neste exemplo que eu quero trazer. Pensa num campo de constelação, uma pessoa que foi adotada. Papai e mamãe adotivos estão atrás desta criança, dando força, dando estrutura, dando condições para que esta pessoa que foi adotada, ou esta criança que foi adotada, possa tomar a sua origem. Com amor, com tranquilidade, sem medo de trair os pais adotivos, sem medo de perder os pais adotivos, sem medo de perder o amor desses pais. Isso traz força para esta pessoa e ela vai se sentir preenchida, porque ela tem os pais adotivos e a partir daí ela tem também os pais biológicos, que trazem toda uma força desse campo que veio muito antes desses pais. E cessa a partir daí, veja bem, cessa a partir daí o abandono. E pode sim, neste sistema, parar de repetir o abandono. Porque quando um se cura, ele resolve, ele tem a oportunidade de curar aquele sistema da repetição do abandono. Então, honrar os pais biológicos, tomar essa vida, é uma oportunidade para que esse sistema todo respire aliviado, para que esses dois sistemas se unam de uma forma pacífica. De novo, não necessariamente precisamos trazer para o concreto, para o convívio social, convívio familiar, não é disso que a gente está falando, mas é um convívio dentro da nossa consciência, é um convívio dentro do nosso coração, é uma pacificação desta energia de família. Então a gente está falando de um outro lugar, onde tem amor dos pais de origem, dos pais biológicos, tem amor dos pais adotivos, e esta criança pode se nutrir desse amor dos dois. Pensa que coisa maravilhosa! Ela não precisa ser disputada entre eles, ela não precisa ter dúvida, ela não precisa fazer uma escolha. Ela pode sim caminhar pela vida tendo pai e mãe biológicos e adotivos junto dela, no coração dela. Isso mesmo porque, é né, cura. já que a gente precisa levar em consideração também que muitas famílias não sabem quais são os pais de origem, esses pais biológicos. E a criança o adotado em si, ele vai percorrer a vida dele, vai lidar com a sua jornada sem descobrir quem são os pais, mesmo que haja uma vontade íntima, um movimento na busca. Então, o que a gente saiba, que não é porque não conhece, não sabe quem são os pais biológicos, essa família de origem, que vai ficar o que? Limitado e impossibilitado de acolhê-los e incluí-los. Porque esse movimento ele vai acontecer na nossa consciência, no nosso coração. Então é por isso que a gente fala, não basta a gente passar por um processo de constelação, uma sessão, e descobrir o que estava oculto, que vem ali à tona e é revelado. Porque o movimento da mudança ocorre com um novo olhar, com essa transformação, com essa ressignificação
de todo o acontecimento. É aí que esse movimento vai gerar a verdadeira transformação e pacificar os corações, todo o campo informacional. Então, é muito importante que a gente tenha visto que algumas pessoas têm o conhecimento, vão em busca, encontram as informações, e outras não encontrarão. Mas que o movimento não tem que ser físico, o encontro. E isso é possível também, ainda que se descubra qual é a família de origem, quem são os pais biológicos, mesmo que ele já tenha, isso também é possível. Então, é algo assim maravilhoso, porque não limita nada nem a ninguém, em qualquer circunstância. Não é só na circunstância de uma adoção, que nós estamos falando na visão sistêmica, mas também para quaisquer fatos que envolvam a nossa vida, a vida daquele que nos acompanha. Porque sempre que há aquilo que nós chamamos de problema instalado, é porque algo não foi olhado, algo não foi incluído, algo não está sendo respeitado, quer seja na sua hierarquia, os posicionamentos estão mal colocados ou fora do lugar. Então, são momentos em que nós podemos, sim, olhar para aquilo que nós estamos percebendo conscientemente. Buscamos nesse movimento da constelação, que é uma sessão que, como bem colocado a Jaque, começou no movimento em grupo de pessoas, onde os seres que ali estavam para se disponibilizar para a sessão entravam como representantes, né? E hoje nós já temos outras modalidades, com os bonecos, né, fixos, com os bonequinhos na água, através do tarô, como a Jaque trabalha. Então, o que importa é nós olharmos, percebermos o que está acontecendo e, a partir daí, criar esse novo olhar, ressignificando essa história. E a mudança, ela tem que ser verdadeira. Nós temos que sentir, não é só saber, porque o conhecimento do fato não fará como um passe de mágica o movimento da mudança, que nos compete nesse movimento, que cabe a nós sentirmos diferente daquilo que estávamos sentindo até então. Exatamente. É tão importante que a gente dê sequência em algumas investigações e em algumas elaborações. Algumas pessoas acreditam que, e existem muitos profissionais bem renomados da constelação que falam, constelação é uma vez na vida, talvez duas. A visão mais moderna da constelação já nos diz, não, constelação tantas quantas forem necessárias. A gente constela camadas. Que camadas são essas? Aquelas que a gente suporta, aquela que a nossa alma está pronta para olhar, que o nosso sistema consegue nos mostrar. A gente vai constelando e vai tratando e acolhendo cada pedacinho da nossa história, cada pedacinho da história do nosso sistema familiar. E nós vamos reorganizando isso dentro de nós e reestruturando tudo isso no nosso sistema também. Então, às vezes, a constelação ela vai acontecer. Agora, nesse setembro, outubro, fiz uma constelação. Olhei para os meus pais biológicos. Tomei no coração. Daqui 6 meses, 1 ano, eu sinto que eu ainda preciso olhar para esse tema. Olha de novo, constela de novo, toma mais um pouquinho. Tem uma fala na constelação que diz assim, ó, tanto quanto possível agora. Eu gosto de brincar com as minhas clientes e tem uma delas que me diz assim, ó, esses dias ela falou isso, mas eu ainda não cheguei no 100%, eu já consigo olhar para isso, mas não cheguei no 100%.
Meu convite é: desapega dessa barrinha de download, porque vida não é assim, autoconhecimento não é assim, harmonia não é assim, não tem barrinha de 100%, meu amor, não vai nunca, vai chegar, porque sempre pode ficar um pouquinho melhor. Às vezes a gente volta um pouquinho para trás e segue. Então não tem uma barrinha de 100%, não vai conseguir carregar tudo. Constelação é assim. Bert Hellinger morreu olhando para as questões da mãe dele, do pai dele. Ele falou isso pouco antes de falecer. Quem somos nós para achar que vamos dar conta de resolver a vida inteira numa sessão de constelação? É muita arrogância e muita prepotência um facilitador falar que vem cá, constela uma vez comigo e ó, tá resolvido. Gente, não é assim. Chega a ter assim, uma visão infantil, imatura, de acreditar. Mágica, pensamento mágico. Vou fazer uma mágica. Pililim, pim, pim, está resolvido. Oh. Realmente, são movimentos que nós temos que fazer a cada dia das nossas vidas. E nós vamos criando mais espaços e tomando um pouquinho mais, paulatinamente, de acordo com a nossa possibilidade. E tem muitas situações onde a pessoa que procura a constelação, ela ainda não está pronta e ela fala: eu não consigo tomar ainda, agora. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, que a gente tenha, assim, essa consciência de que nós temos o quê? Nosso limite também. Nós temos. O importante é a gente saber disso e reconhecer que há uma limitação nessa barrinha do download da informação e da transformação. E que não vai ser numa só virada de chave que você vai fazer o download e está tudo concluído, tudo resolvido, não tenho mais nada para olhar e está tudo ótimo. Quando fizer download, vai ter uma nova versão, vai ter sempre uma atualização, então não acaba. É assim? É isso. Isso olha é a Thaís a vida, falando isso. ali, ó. Olha lá. A Thaís está dizendo, é imediatismo isso. Sim, Thaís, nós vivemos numa sociedade que nos diz, produza rápido, transforme rápido, mude rápido, resolva rápido, porque a gente precisa de você produzindo constantemente, não dá tempo de parar. Então, corre lá que tem uma solução mágica através de uma sessão de reiki, através de uma sessão de barras, através de uma sessão de constelação, tua vida vai se transformar e tá tudo certo. As pessoas estão fugindo dos processos mais longos de elaboração. Então, muitas vezes, um tema que se mostra na constelação é um tema que tu vai levar para o divã da análise, é um tema que vai levar para a psicoterapia, é um tema que tu vai tratar com o teu terapeuta holístico, mas é um tema que precisa de tempo, precisa de acolhimento, precisa de cuidado. Não dá para a gente excluir, e sim incluir. Todas as técnicas que estão aí estão à disposição do nosso crescimento e evolução. E nós precisamos acolhê-las em nosso coração. E não achar que nós trabalhamos com a melhor técnica da existência e que essa é que vai resolver os problemas todos do universo. Mesmo porque, às vezes, não tem afinidade. A pessoa até procura uma sessão, mas ela não sente afinidade com aquela técnica, né? Com aquela ferramenta, e tá tudo bem. Agora eu vou falar uma coisa já que do fundo do meu coração. A gente aprende, né, que a gente não deve julgar as pessoas, as situações. E uma das mais belas ferramentas que eu recebi na minha vida, de coração aberto, estou falando isso, foi a visão sistêmica. Foi a que mais me ampliou a percepção, a que mais expandiu a minha consciência no não julgar. Então, eu sou eternamente grata a esse estudo, a esse trabalho das constelações familiares sistêmicas, porque me proporcionou realmente um grande apaziguamento e um novo olhar para a vida dos seres humanos, para as nossas convivências, para as oportunidades.
Então, eu sou, assim, realmente grata e acredito muito que é uma das terapias que mais nos aproxima da transformação de uma maneira mais rápida. Então, aqui a gente não está falando da mágica, mas nós estamos falando da possibilidade. Por quê? Porque ela permite que venha à tona aquilo que nós ainda não conseguimos, do fundo do nosso coração, da nossa alma, perceber. E quando vem à tona, nós temos a oportunidade de escolher ressignificar. E ainda que no primeiro momento seja um exercício da boca para fora, mas a gente vai treinando, a gente vai exercitando diariamente até conquistar esse espaço de mudança verdadeira no fundo das nossas almas. Então, realmente, é uma ferramenta maravilhosa que eu aconselho a todo mundo se dar de presente essa oportunidade e, a partir daí, escolher se acredita que vale a pena, se tem afinidade com, com, com esse instrumento maravilhoso de autopercepção, de análise do campo, da informação que está chegando, mas é algo que eu sempre recomendo. Por quê? Porque eu verdadeiramente acredito na eficácia, na beleza desse movimento, desse novo olhar que vai criando em nós. E até, se você me permite, tem um exemplo, Jaque, que muito tempo depois que eu já tinha começado esses estudos, eu assisti a uma aula, né, de uma consteladora na parte da educação. Então, que é a... Como é que chama, meu Deus? Agora estou aqui buscando. Dentro da área sistêmica, é pedagogia sistêmica. Isso, pedagogia Da sistêmica, lindo. pedagogia sistêmica. E ela trouxe uma questão que, assim, me tocou muito o coração, de uma criança que chegou na escola, e é uma criança de apenas 6 anos, na pré-escola. E ela chegou na escola e agrediu a professora com a sua mochila, mas agrediu de uma maneira, assim, bastante, vamos dizer assim, forte, né? Então, ela chegou e ela avançou na professora e agrediu, e a professora não se defendeu. Então, foi algo, assim, que chocou a escola, os coordenadores, a direção e o marido dessa professora, que queria, inclusive, expulsar essa criança da escola. E o pai da criança ficou muito assustado. E um amigo do pai da criança convidou, falou, olha, participa de uma constelação familiar, né? Coloca ali no campo a informação do que aconteceu, para que você tenha a chance de saber o que está acontecendo com o seu filho, para você conseguir ajudá-lo, né? Porque eu acho que o foco agora é ajudar o seu filho, mas você vai ter que compreender o que está acontecendo. E aí a escola estava assim, virou um rebu, porque a direção, a coordenação, o marido da professora entrou no meio da história, queriam processar o pai da criança, tirar a criança da escola, então estava realmente um reboliço. E esse pai desesperado, ele falou, eu vou, não sei o que é, mas eu vou. E a hora que foi colocado ali no campo, os representantes, né? Então eles estavam ali, vários seres humanos, várias pessoas ali, e foram colocando paulatinamente os representantes, então trouxeram a criança, né? Um representante era uma pessoa adulta representando a criança, uma pessoa para representar a professora, outro para representar o marido da professora, a coordenação, a diretoria. Então, paulatinamente foram colocando os representantes para poder chegar a algo que estava oculto. O que é que havia levado essa criança de apenas 6 anos, do nada, que a gente sabe que não é do nada, investisse agressivamente contra a professora. E foi descoberto que aquela criança, né, naqueles depoimentos dos representantes, sentindo aquela vibração da informação, soubesse, vou falar de uma maneira resumida, que aquela criança havia investido contra a professora, porque a professora inconscientemente estava fazendo um movimento em sentido à morte por culpa. Ela trazia uma culpa.
Por quê? Porque a mãe dela estava morrendo com câncer e ela morava numa cidade a 800 quilômetros de distância e ela precisava do emprego para que ela pudesse se sustentar e sustentar a família. Então, ela não conseguiu pedir um afastamento, quer seja sem remuneração, do trabalho para ir cuidar da mãe, que estava vivendo o seu estágio final de câncer. Então, ela se sentia culpada. E a criança, por sua vez, havia investido contra a professora, porque inconscientemente estava captando esse movimento para a morte da professora, por culpa, desistindo da vida, porque a criança estava perdendo a sua mãe, que estava com câncer. Então, ela não queria que a professora também morresse. Então, ela gritou: vai se cuidar, se liberte dessa culpa, porque eu preciso de você. Então, olha como tudo tem a sua razão. Não que seja desculpável uma atitude agressiva que foi de uma criança, mas poderia ter sido de um adulto. Mas que sempre há algo por trás. Que há algo que cria um movimento inconsciente. E que, se enquanto nós não olharmos para esse movimento, ele se repetirá. Ou da mesma maneira ou de outras maneiras. Mas naquele sistema familiar, ele se repetirá. Através da mesma pessoa ou através de até outros familiares. Até que aquele sistema pare e fale: eu preciso olhar para isso. Nós precisamos incluir algo. Nós precisamos ajustar e compor alguma postura, algum lugar que está fora, está desencaixado, está excluído, está fora da ordem. E a partir desta constelação feita, perguntaram para aquele pai: mas a sua esposa está morrendo de câncer? Ele falou: sim, ela está nos últimos dias. Não tem mais o que ser feito. E quando terminou essa constelação, passado alguns dias, para surpresa desse pai, a direção convidou para participar de uma reunião onde estavam reunidos a direção, a coordenação, a professora, o marido da professora e esse pai de aluno. E de uma maneira muito harmônica, eles se entenderam e mudaram a postura com esse aluno. Ninguém sabia o que tinha acontecido, a não ser o pai, mas a questão foi solucionada de maneira madura, de maneira amorosa, e tudo transcorreu com mais tranquilidade. E essa professora foi chamada pelo pai com o marido, e ele revelou o que havia acontecido. E com a autorização da professora e do marido dela, eles contaram para toda a direção e a coordenação. Então, houve ali um despertar para uma nova consciência, uma oportunidade, e quem quis aproveitar, aproveitou. E essa professora compreendeu o que havia acontecido e honrou toda aquela história, reconhecendo que havia nela algo para ser transformado, para que ela pudesse se libertar daquela culpa e não fizesse mais esse movimento inconsciente, desistindo da sua vida, fazendo sentido para a morte. Gente, quando a gente fala sentido para a morte, não significa que a pessoa vá tomar nenhum ato contra a sua própria vida, mas é um movimento inconsciente onde ela vai promovendo situações que a prejudiquem e prejudiquem aqueles do seu convívio, aqueles mais próximos. Sim. Incrível esse relato, incrível, e a gente vê isso exatamente assim no campo da constelação. De que maneira incrível as pessoas se conectam através da dor, a mesma dor da criança, dor da professora. As duas sofriam,
E a criança, na sua pureza, na sua forma inocente e ainda imatura, e logicamente não saberia o que está acontecendo, não é a consciência, não é o cognitivo que está falando, é a alma que está gritando, é a alma que está pedindo socorro através desse ato que logicamente a gente não vai validar. Mas que bom que esse pai atendeu ao chamado de um amigo e foi investigar utilizando da constelação. E através desse processo também dá acolhimento para a dor da criança, que talvez não estivesse sendo atendida na sua dor, não estivesse sendo vista na sua perda. É incrível o quanto a gente percebe que o que acontece no campo da constelação se manifesta no entorno, mesmo quando as pessoas envolvidas não sabem o que aconteceu. Há um nível de resolução no campo, nesse campo informacional que se abre quando nós abrimos o nosso coração, e isso toca as pessoas de uma forma incrível, de uma forma belíssima. Para alguns pode parecer mágica, e daí pode vir aquele pensamento, basta uma que resolve. Algumas situações pontuais, sim. Este caso que a Luísa generosamente compartilhou, sim, algo foi visto e algo teve a oportunidade de ser solucionado a partir dali. Para outras questões, nós precisamos de uma continuidade, nós precisamos de mais camadas, né? Mais camadas sendo removidas. Então, esse convite de entrar no universo da constelação é um convite de olhar para si de uma outra maneira. É encantador e chega a ser assustador quando nós vemos pessoas que não nos conhecem, que não sabem da nossa história, experimentando sensações e narrando sensações, muitas vezes com expressão facial, gestual e palavras que nós percebemos em um familiar nosso ou numa pessoa próxima que está envolvida nesse tema que a gente está trabalhando. Chega a ser assustador, porque tu não entende o que é isso. Isso é o campo informacional, que se abriu a partir de uma decisão consciente e amorosa. Amorosa por quê? Porque ela é amorosa e desapegada. Não se abre um campo de constelação, um campo informacional para manipular algo ou alguém, nem sequer para resolver algo. Se abre para tomar contato, tomar consciência e, a partir dali, buscar, talvez, uma solução. Talvez. Não somos nós, facilitadoras, que decidimos, não é o cliente que decide. A nossa intenção é de abertura. Nós chamamos de vazio. Entramos num vazio criativo, onde nos colocamos à disposição para sentir, perceber e traduzir com a maior fidelidade possível aquilo que nós percebemos, para que o cliente possa tomar consciência. E aí é que vem a questão da possibilidade de uma transformação. Num primeiro momento, talvez não seja possível fazer grandes movimentos, mas a tomada de consciência, ela precede o movimento. Quando eu tomo consciência do que acontece, eu tomo consciência do que o campo me mostra, algo já se modifica. E a partir deste algo, eu posso dar sequência nos movimentos de liberação. E quando eu dou sequência, mudo naquele campo e me permito levar isso para a minha vida cotidiana, mudando a minha postura, aí sim vem um grande salto de transformação. Mas isso não significa que apenas a tomada de consciência não seja suficiente. Cada um vai percorrer a trajetória que está disposto, que é capaz, que suporta e que o seu sistema também permite. É importante respeitar e ter consciência que esse movimento ele não é um movimento da razão. Não é o querer. Querer não é poder neste caso. Deixa o querer do lado de fora. Venha com abertura. Venha com apenas a intenção de tomar contato.
e que se mostre o que é possível e que se solucione aquilo que é para um bem maior, para o bem de todos. Então, essa postura, ela é uma postura adulta e não a postura infantil, que acredita que tudo é mágico, que se soluciona rápido e que se tem um poder de resolver tudo de uma hora para outra. E que se pode escolher, inclusive, o que vai ser ali colocado no campo e revelado. Porque a gente vai com um tema, às vezes, e o que é revelado, o que sai ali, é outro completamente diferente, que é a tal do fiozinho do novelo. Então, lês engano aquele que acredita que escolheu um tema, que é ele que vai aparecer. Então, que a gente esteja assim aberto a isso. A gente tem essa consciência de que o campo ele vai borbulhar e mostrar aquilo que é possível, aquilo que nós estamos preparados para ver, aquilo que o sistema pode mostrar, e tudo há o seu para quê, o seu momento. Então, que a gente tenha realmente essa consciência para que a gente não caia nessa visão, né, imatura de que a nossa escolha que vai determinar o que deve ou não deve acontecer. Então, é muito importante. A gente até assim trabalhou aqui, hoje nós falamos um pouquinho além, né, do nosso tema específico. Isso. Mas eu acredito que tenham sido assim oportunas as colocações, porque mesmo porque a gente quando entra, né, num conjunto de pessoas aqui que se reúnem, aqueles que chegaram, permaneceram, aqueles que passaram por aqui, sempre trazem informações e às vezes a gente acaba lembrando algo para ser mencionado. Por quê? Porque este campo de informação que se formou através dessa live, ele trouxe à tona algo para que pudesse ser mencionado. Então, é uma questão, assim, gratidão por todos aqueles que participaram conosco desse momento lindo. Nós já convidamos para o nosso próximo encontro, na próxima semana. Fiquem atentos aí, né? Nós voltamos, então, na próxima semana. Agora, os perfis será pelo meu Insta, pelo meu canal do YouTube. Estão todos mais do que mega convidados para essa grande contribuição. Olha lá. Olha, o Sandro disse que era para ele essa live. Que amor. Obrigada pela presença de todos. Kelly, minha grande amiga, estava aqui, não sei se está ainda conosco, a Tânia, lindona, também uma pessoa que se deixou tocar pela constelação e pôde perceber, né, o poder da constelação. Então, eu quero reforçar isso que a Luísa disse, que quando nós nos abrimos para este campo, a gente traz um tema, que foi um tema que surgiu na nossa última live através do comentário de uma pessoa que estava conosco. Mas é sempre importante lembrar que, mais do que cumprir um script e trabalhar um tema, nós estamos aqui nos deixando guiar pelo grupo, pela energia, pela visão sistêmica. Nós sentimos. Então, se veio o insight, veio a recordação, é esse campo que nos pede para abordar o tema. E é para esse campo que nós estamos entregues. Ao mesmo tempo que nós estamos no vazio, que nos permite sentir, nós estamos aqui com a nossa racionalidade, nos permitindo trazer informações. E acreditem, tem muita coisa que a gente fala aqui que a gente nem se dá conta que sabe e nem saberia falar de uma outra forma. A gente fica pensando quando termina a live, nossa, que interessante aquilo tudo que veio. Nós estamos conectadas nesse campo informacional belíssimo e eu quero aqui externar minha gratidão pela possibilidade de tocar vidas através da visão sistêmica, que assim como a Luísa, eu fui muito tocada, isso me transformou e segue me transformando cada dia. Então, cada momento de abordar esses temas, de falar da visão sistêmica, é uma oportunidade de transformação. Luísa, minha querida, quero te agradecer a oportunidade de estar fazendo esse trabalho contigo. Gratidão imensa, nosso coração. Vamos para o coração. Perfeito. Gente, gratidão, Jaque, gratidão, amados. Vocês aqui do YouTube, vocês aqui do Insta.
Gente, olha, é muito lindo poder contar com vocês, porque a razão de estarmos aqui é porque vocês estão nesse conjunto da contribuição, fortalecendo ainda mais a nossa vontade e a nossa disponibilidade de estar aqui sempre. Super beijo a todos vocês. Beijo Espero agora grande. ter É um que semana virá que vem. depois. Até. Beijo, beijo, beijo. Beijo.